Olá, estamos aqui na Cobrai 2022, em Porto de Galinhas. Ao meu lado está Luiz Bressani, professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sócio da BSE Engenharia. Bressani, você abordou na primeira sessão plenária de hoje, dia 25 de novembro, um tema importante aqui para a Cobrai, mas você abordou sobre um aspecto mais amplo, envolvendo uma pergunta que veio do público. E você podia contar um pouco sobre o que você respondeu para essa questão? Essas mudanças climáticas são questões que já aconteceram no passado remoto e se estão acontecendo agora, se são do mesmo tipo, né? E você deu uma resposta que me pareceu muito interessante, eu gostaria que você tentasse reproduzi-la. Pois é. Eu tenho estudado realmente as mudanças climáticas, que no exterior já até tem uma mudança no sentido de expressão, não se usa mudança, já se fala em crise climática, no sentido de que já há o reconhecimento de que as mudanças existem e que nós já estamos numa crise climática de mudança fundamental. Por que isso? Basicamente porque existem vários fenômenos naturais que envolvem a mudança ao longo de séculos. Aí a gente oscila padrão de chuva, temperatura, nível de mar, inclusive no passado já teve oscilações. O nosso litoral tem uma série de mudanças que estão na paisagem, a gente vê terraços, que nós chamamos, cotas mais altas e mais baixas que o mar já teve. Isso deixa depósitos de argila mole, é super importante isso para a geotecnia. Mas isso ocorreu tipicamente em 12 mil anos, os depósitos mais recentes, e os mais antigos, 240 mil anos. Então é um período de tempo, e essa escala é muito importante entender, é um período de tempo relativamente amplo. E nós estávamos agora, é curioso, por exemplo, um dado, 1750 teve uma micro período de glaciação, mas de 1800 e pouco para cá, o ingresso de gases chamados de efeito estufa na atmosfera tem feito uma mudança na retenção de calor na Terra muito mais importante que qualquer desses fenômenos naturais. Então nós temos duas tendências, uma tendência de esfriamento, que seria a tendência de um novo período semiglacial, que levaria, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 anos, nós estávamos começando a entrar nisso, só que a Revolução Industrial e essa produção de gases fez com que tenha uma outra curva extremamente íngreme, extremamente rápida, e que começou a ser observada com mais clareza a partir de 1960, 50, mas não parecia ser tão dramático. Só que hoje ela realmente, com todos os indicadores, ela é muito dramática, porque nós estamos já atingindo 0,8, 0,9 de grau médio de aumento, e isso significa a Terra inteira, o oceano inteiro. A inércia térmica disso é gigantesca, e reverter isso é muito complicado e vai levar muitos anos se a gente conseguir parar. Só que ao aumentar esse 0,8, tu desorganiza a dinâmica da atmosfera. E ao desorganizar, tu cria tufões, ciclones, chuvas muito mais intensas. Então, levantar a temperatura não significa que a gente vai aumentar o ar-condicionado apenas. Levantar a temperatura mundial significa que o padrão climático muda. Então, o que a gente faz em ciência? A gente tem um modelo de comportamento, o planeta é extremamente pesado, uma inércia enorme, com vários processos. A gente modela esses processos para ter uma projeção do que vai acontecer. E a projeção é feita com, sei lá, milhares de fatores. Mas tem fatores que a gente não consegue medir, por exemplo. Então, dois que eu comentei hoje de manhã, que eu creio muito importantes. A calota polar, principalmente do Polo Norte, ela está diminuindo a cada verão, ela diminui muito, muito mais do que a gente tinha qualquer registro. E ao diminuir, ela deixa de refletir o sol. Então aparece a água, que é mais escura, e absorve mais temperatura. Então a temperatura não só está aumentando e descongelando, como ela, ao descongelar, provoca um aumento que aumenta mais ainda. E a Sibéria, igualmente, a Sibéria está descongelando coisas que no passado, a Sibéria era no período quente da Terra, aí alguns milhões de anos atrás, ela tinha pântanos, que hoje estavam congelados.
Se descongelar, o pântano vai produzir mais metano. E o metano é o principal indicador. O metano é o nosso indicador de que a coisa está ruim. Mas o metano só faz com que os outros processos se acelerem. E o principal processo é umidade no ar, que depende da temperatura. Então, quando a gente aumenta 1 grau de temperatura, aumenta uma quantidade imensa de vapor d'água, que torna a Terra azul, como Yuri Gagarin mostrou, mas torna ela quente. E esse processo é algo que a gente está acelerando demais. E reverter, teria que começar agora a puxar o freio de mão. Porque quando tu começa a colocar um veículo em ladeira abaixo e passa de uma certa velocidade, talvez o freio não segure mais. Então a hora de puxar o freio é agora. E é interessante também que esse assunto tenha vindo já de alguns anos para cá, nos eventos geotécnicos e tal, mas me pareceu que dessa vez veio de uma maneira um pouco mais forte ainda, né? Sim. Até pela sua fala. Como é que você está vendo? De alguma maneira isso reflete um pouco mais de consciência em relação ao tema? Acho que são duas coisas. Uma, mais consciência, os fenômenos estão ficando mais graves, e outro, existem várias regiões que tinham fenômenos de desastres, tinham chuvas muito fortes, mas agora os limites anteriores estão sendo superados de muito. Então, Recife, casualmente, o professor Coutinho teve uma descrição espetacular hoje, espetacular no sentido de bem apresentado, mas infelizmente aterrador, sob o ponto de vista de tragédia, algo muito, muito ruim. Mas os níveis de chuva que ele mostrou, as inundações que ele mostrou, os escorregamentos, foram extraordinários. Então, superem muito. O professor Luizão, no dia anterior, mostrou na Bahia, as chuvas do sul da Bahia, norte do Espírito Santo também, superaram em muito qualquer chuva que a gente tinha registros. Ou pelo menos o evento pegou completamente desprevenida a região. Então são várias situações dessas que estão ocorrendo e que está deixando as pessoas muito claras de que, bem, tem uma tendência de, aí é que está, a mudança climática, a crise, ela está levando a chuvas mais intensas, mais concentradas e eventualmente mudando um pouquinho a média. A média não é dramática a mudança, mas os eventos extremos são. Isso para nós é muito importante. E o efeito disso para o geotécnico, quer dizer, o que podem os geotécnicos fazer diante desse fenômeno? O que a gente pode fazer nós vamos ter que certamente começar a revisar padrões de cálculo. Então, um padrão de cálculo típico as nossas drenagens são muito baseadas em experiência de funcionamento. E, claro, tem cálculos hidráulicos de chuva numa área, tem a determinação de vazões que chegam, mas a água que infiltra no solo, a gente tem certas regras de drenagem, de colocação de DHPs e coisas assim. A tendência é que nós vamos ter que colocar muito mais dessas estruturas, porque a quantidade de água que tende a chegar é muito maior do que a gente tinha conhecimento. E quando o fenômeno muda em relação ao que se tinha anterior, alguns resultados vão ser diferentes. Então, isso só a experiência vai mostrar.